Fala, turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aí na página 10, onde nós vamos conhecer um pouquinho qual é a visão de Platão em relação da importância de educar as pessoas para serem pessoas melhores, e a gente vai ver também a divisão de almas que Platão fez para mostrar que cada pessoa tem a alma em lugar diferente no corpo. É bem interessante. Vamos lá então? A capacidade do homem de conhecer e controlar suas emoções. Platão deu ênfase à educação. Para ele, era impossível construir uma comunidade com jovens corrompidos, isto é, que não foram educados devidamente para viverem em harmonia social. Então ele está falando aí, que é impossível de criar, né, de se ter jovens, de criar dentro de uma cidade jovens corrompidos. Então, quer dizer, jovens corrompidos são aqueles jovens que são levados a fazer coisas erradas, tá? Então, ele fala que a educação é essencial para se formar nas pessoas, para que elas sejam pessoas melhores, para conviver com outras pessoas, para viver dentro de uma cidade, para propor mudanças dentro de uma cidade para que todos possam viver de maneira melhor, tá? Dessa forma, o filósofo considerou um modelo utópico de organização pública que levava em conta a formação correta, de acordo com seus ideais, dos jovens desde tenra idade. Então aqui a gente tem aqui a palavra utopia, que significa local ou situação ideal onde tudo é perfeito. Então aí a gente pode perceber que o Platão ele criou um tipo de modelo, um modelo que para ele seria ideal para tornar a vida na cidade e a vida, né, através da interação entre as pessoas de modo perfeito. Esse modelo que ele criou é um modelo que ele mostrou que é um tipo de modelo que a gente pode chegar a ser perfeito, tá? A gente sabe que na Grécia isso deu certo porque as pessoas conviviam umas com as outras de uma maneira perfeita, pensavam de maneira coletivamente, coisa que hoje em dia é muito difícil de acontecer, né, gente? A gente sabe que as pessoas pensam de maneira diferente. Se todos pensassem de uma maneira coletiva, provavelmente a gente viveria bem melhor, não só na nossa cidade, mas também no nosso país, não é verdade? Platão acredita na tripartição da alma, ou seja, que o comportamento humano é derivado de três fontes: desejo, emoção e conhecimento. Olha só que interessante. O Platão ele vai fazer a divisão de almas. Porque, segundo ele, o comportamento humano, o comportamento do ser humano, ele é baseado em três fontes, que é o desejo, a emoção e o conhecimento, né? O lado racional aí pelo conhecimento. A primeira, que é o desejo, relacionada aos nossos impulsos e apetites. Então ele vai falar sobre o desejo. Então ele fala que o desejo é algo que vai motivar o ser humano a agir através da impulsividade. O que seria isso? É você tentar realizar um desejo que você tem, tá? Então ele fala assim, que quanto mais você tiver desejo, você pode chegar nisso aí que ele vai falar, resulta em cobiça e gera homens de negócios que se envolvem com artesanato, comércio e indústria. Olha só que interessante. Então ele está falando aí que o desejo é mais voltado aí para a realização daquilo que você quer realizar, né? É algo que você tanto deseja. Então, segundo ele, é um tipo de característica que vai fazer com que as pessoas aí que têm um envolvimento com artesanato, comércio, indústria, vão demonstrar de uma maneira mais eficaz, porque tem esse lado de mostrar essa realização do sonho, tá? De um desejo. A segunda fonte, que é associada à emoção, a ambição e a coragem, desperta homens combativos que se identificam com o poder e com os campos de batalha, sendo esses os componentes de exércitos. Então ele vai falar aí que o lado emocional da ambição, né, vai fazer homens combativos, homens feitos para se entrar como soldados em exércitos. Olha só que interessante. Ele fala aí que soldados
que exércitos em si têm essa característica da emoção presente na alma, tá? Olha só que interessante que ele está querendo dizer aí. A última fonte referente ao intelecto e à razão, aí nesse caso ele está falando do conhecimento, tá? A última fonte referente ao intelecto e à razão gera homens que apreciam a meditação e a compreensão, os quais se tornam filósofos, seres de sabedoria. Então ele vai falar aí que os filósofos, né, as pessoas que sabem usar o pensamento, vão ter aí, né, a alma, uma característica presente na alma delas, o conhecimento, porque elas pensam de maneira racional, tá, gente? Então é assim que ele vai estar falando um pouquinho das características presentes na alma e de como que essa característica vai ser presente em pessoas diferentes. Aqui tem uma divisão bem interessante, dá para a gente ver aqui, ó. O Platão fala que todo ser humano tem um corpo e vai ter uma alma também, tá? Então ele fala que todo corpo e toda alma vai ter um elemento racional, que é o conhecimento, vai ter um elemento emocional, então quer dizer, vai ter a razão, vai ter a emoção, e o elemento sensual aqui, na opinião dele, é o desejo, tá? É a vontade, aquilo que você quer realizar. E ele fala que o ser humano vai ser diferente do animal, por quê? Olha só que interessante. Ele fala que o animal também tem um corpinho e vai ter a alma também, ó. Só que o que o animal vai ter de diferente? Ele fala que o animal vai ter só elemento emocional e só elemento sensual, tá? Por que o animal não tem um elemento racional aí? Porque, segundo Platão, o animal ele não tem a capacidade de pensar igual o ser humano, entendeu? O animal ele tem um instinto, então o animal vai fazer aquilo de uma maneira que é importante para ele sobreviver, né? Coisa que o ser humano ele já pensa para atender às necessidades, o nível de pensamento do ser humano é muito maior. Então olha aí que interessante a divisão aí entre seres humanos e animais na visão do Platão, tá? Continuando, na divisão no comportamento do ser humano é que, para Platão, deveria definir os lugares sociais de cada indivíduo na comunidade. Por exemplo, como as primeiras personalidades possuem características de negociantes, é no comércio que deveriam atuar. Assim acontece com os que têm qualidades de guerreiros, cabendo a eles participar das forças armadas dessa sociedade. E, por fim, aqueles que se dedicam ao conhecimento seriam os homens ideais para o governo. Essa aí, ó, essa é a lógica de Platão. Olha lá, está escrito lá, ó, essa lógica platônica configura um sistema político conhecido como sofocracia, tá? Que significa o seguinte, o qual crê que o regime ideal seria aquele em que os mais sábios, ou seja, os filósofos, governassem. Então, na opinião do Platão, não pode ser um soldado, não pode ser um comerciante ou um artesão para governar uma cidade. Na opinião dele, o único capaz de governar a cidade é o filósofo, porque ele usa o conhecimento, ele usa a razão e assim poderia governar melhor a cidade, tá, gente? Por isso que tem aí essa ideia de sofocracia, tá? Que é essa ideia em que os mais sábios, no caso os filósofos, seriam capazes de governar uma cidade grega, tá bom? Platão defende na teoria de tripartição da alma que todos os indivíduos carregam em si as três forças, todavia em graus de intensidade diferentes. Desse modo, a educação ideal permite aos jovens se desenvolverem e perceberem as suas qualidades, identificando seu lugar correto na sociedade. Além disso, o filósofo relaciona essas divisões do comportamento humano a regiões do próprio corpo. Então aí ele vai dividir a alma em três partes. Ele vai dizer onde que a alma estará presente nas pessoas. Olha que interessante a visão dele. Olha só, ele vai falar assim, ó. Olha aí, ó. O desejo vem no centro, no baixo ventre. Então ele vai falar assim que o desejo, né, principalmente em comerciantes, em artesãos, em homens de negócios, ele vai falar que a alma estará presente
aí, ó, na barriga. Olha só que interessante, gente, essa divisão de almas que ele falou. Ele falou que a alma dessas pessoas, né, artesãos, comerciantes, está presente na barriga. Por quê? Realização de desejo, tá? Quando você está com fome, você quer realizar o desejo de comer. Então ele fala que a sua alma está presente onde? Na barriga. Olha que interessante, tá? Essa parte aqui é bem legal, que aqui está dando para a gente perceber aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Parte dominante da alma, racional. Então são os filósofos que tem aí, né? Ele fala que os filósofos têm a alma humana presente na cabeça. Então ele fala aqui, ó, essa parte racional, a parte racional aí está presente nos filósofos, tá? Essa que eu acabei de falar, que está falando sobre o desejo aqui, ó, tem o centro no baixo do ventre, é essa alma compulsível aqui, ó. Compulsível vem na capacidade de realizar seus desejos, tá? Então é aquele desejo que você quer realizar. Ele fala que a sua alma, no caso que você quer realizar esses desejos, está aqui em compulsível. Compulsível é no sentido de você realizar seu desejo, tá? Então ele fala que quem é que tem a alma aqui no compulsível? Ele fala que é artesão, comerciante, tá? Quem trabalha com artesanato. Ele fala que todas essas pessoas têm a alma presente na barriga e é a alma que chama alma compulsível, tá? Aqui a gente vê a alma irascível. Irascível significa de ira, de raiva. Ele fala que todos os soldados de exércitos têm a alma presente onde? No peito. Olha só que interessante. Ele fala que a alma de soldado, né, aquele soldado que é corajoso, tem a alma presente no peito. E ele fala também que os atletas também têm essa alma irascível presente no peito. Tá, gente? Olha só que interessante. E, como eu falei, ele fala que os filósofos, aqueles que sabem usar o conhecimento, ele fala que os filósofos têm aí o seu pensamento, né? Tem aí o conhecimento e tem a sua alma presente na cabeça, tá, gente? Olha só que interessante. Ele fala que a alma de quem está aqui, ó, na alma racional, ele fala que o filósofo tem a alma presente na cabeça. Na irascível, ele fala que atletas e soldados têm a alma presente no peito. E no compulsível, que são aí as pessoas comuns, né, artesãos, trabalhadores, no geral, ele fala que tem a alma presente na barriga, tá? Racional, a alma na cabeça, os filósofos. Irascível, soldados e atletas, tem alma presente no peito. E no compulsível, são as pessoas comuns, os trabalhadores em geral, têm a alma presente na barriga, tá, gente? Então aí é a opinião de Platão em relação à divisão das três almas aí para ele, tá? Por isso que ele fala que o filósofo pode governar a polis. Olha só que interessante. Quem é que está dominando aqui os cavalos? O filósofo, tá? Então ele fala que a parte racional aqui é essencial e é a única que é capaz de governar uma cidade grega, tá? Então é essa divisão aí. Gente, o tio Jário fez um resumão aí do restante da página para vocês entenderem a divisão das almas aí, tá bom? E eu vou querer que vocês façam as questões aqui, ó, tá? Esses exercícios a respeito disso, tá bom? De tudo isso que a gente acabou de ver, é uma revisão. Vocês vão fazer, tá? Façam no livro, tirem a foto e me mandem pelo Senec Digital, tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá? Pelo privado no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, Deus ilumine vocês, gente.